Oi pessoal, eu sou o professor Marcelo. Sejam bem-vindos ao canal. Aqui a gente aprende matemática do ensino fundamental de um jeito simples e sem medo. Se você gostar do conteúdo, se inscreva, ative o sininho e compartilhe com quem também quer aprender. Bora aprender? Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje a nossa aula será sobre sistema de equações do primeiro grau, utilizando o método gráfico. Eu sou o professor Marcelo e sejam todos bem-vindos. Em um sistema de equações utilizando o método gráfico, o que é isso? É a representação gráfica utilizada para encontrar a solução de um sistema. Cada solução do sistema, geralmente com duas variáveis, como x e y, é desenhado como uma reta em um gráfico no plano cartesiano. O ponto onde as retas se cruzam representa a solução do sistema, pois é o único ponto que faz com que duas equações sejam verdadeiras ao mesmo tempo. Então, nós utilizaremos o gráfico para resolver essas duas equações. E aqui ele diz o seguinte, que precisamos de dois pontos para poder formar as retas e aonde essas retas se cruzarem, naquele ponto de intersecção será a solução para o sistema de equações, ou seja, no ponto em que as duas retas se cruzarem, o valor da intersecção resolverá tanto esta equação quanto esta daqui, ok? Para isso, pessoal, nós primeiro precisamos definir um valor para x. Esse valor ele será calculado com y, de modo que dê o resultado da equação. Então, nós precisamos definir um valor para x para que nós possamos fazer o cálculo da equação. No exemplo abaixo, temos duas equações. Na primeira equação, x menos y dividido por 2 tem que ser igual a menos 3. Aqui nós vamos escolher o valor de x para depois fazer o restante do cálculo. Aqui, pessoal, eu coloquei cálculo mental. Então, nesta primeira etapa, nós vamos fazer o cálculo de uma forma rápida, mental, para facilitar. Para vocês verem também, pode ser feito de outras formas. Para você fazer o cálculo, recomendamos que você faça essa pequena tabela. Aqui nós fizemos essa tabela para a primeira equação e fizemos essa outra tabela para a segunda equação. Então aqui nós fizemos uma tabela onde colocamos três colunas. A coluna para os valores de x, para os valores de y e a coluna dos pares ordenados, que vão concentrar os valores de x e de y. E aqui nós colocamos duas menções, ponto A e o ponto B. Por quê? Porque nós precisamos definir dois valores para x. Da mesma forma, nós colocamos aqui o ponto C e D. Agora eu vou fazer o que está escrito aqui. Primeira coisa, definir um valor para x. Escolha dois valores qualquer para x. Do primeiro e segundo ponto. E, de preferência, valores não muito grandes. Então aqui, pessoal, eu vou escolher dois valores para x, vai ser para o primeiro ponto, que eu vou chamar de ponto A, e o ponto B. Para quê? Para que depois eu possa ligar esses dois pontos e formar uma reta. Eu vou escolher aqui o valor menos 2 para x e o outro valor 0. Muito bem, escolhi o valor menos 2 para x e o valor 0. Agora, o que eu tenho que fazer? Calcular aqui, Então, x. Quanto que vale o x? Menos 2. Menos 2 menos y dividido por 2 é igual a menos 3. Então, qual é o valor que, dividido por 2 e calculado junto com menos 2, que é o valor de x agora, vai dar menos 3? Se y valer 2, vai ser quanto? 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, vai ficar aqui, vai ficar menos 1. Menos 2, que é o valor de x, menos 1, que é o resultado desse cálculo, vai dar menos 3. O meu valor de y vai ser 2. E aí o meu par ordenado qual que é? São esses dois valores que eu encontrei. Olha só, menos 2 do x e o 2 do y. Agora vamos ver aqui, o outro eu já tenho o valor 6. Quanto que é o x? 0. E o y? 6. 6 dividido por 2 vai dar 3. O 3 está aqui antes do negativo, ele vai ficar negativo. Então, resultado, menos 3. Por quê? 0 menos 3 é menos 3. Então, meu outro par ordenado vai ser o 0 e o 6. Fechei aqui a primeira etapa. Agora, aqui embaixo, vou mostrar passo a passo como foi que eu mentalizei, né? Então, menos 2 dividido por 2. Então, 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, aqui vai ser menos 2 menos 1 igual a menos 3. No segundo ponto, nós vamos ter 0 menos 6 dividido por 2 é igual a menos 3. 0, né?
né? 6 dividido por 2 vai dar 3. 0 menos 3 é igual a menos 3. De onde veio esse zero? Ah, esse zero veio do x. Então, o x aqui está sendo substituído pelo zero. O y está sendo substituído pelo 6. Esses dois valores são o quê? São os pares ordenados, que são esses valores que nós vamos usar para construir o gráfico. Agora, aqui para a segunda equação, fazemos a mesma coisa. Vamos escolher dois valores para x e fazer o cálculo mentalmente. 2 vezes 0, 0 mais quanto que 0 mais alguma coisa vai dar menos 6? 0 mais menos 6 é igual a menos 6. Então, o valor de y vai ser menos 6. Qual vai ser o par ordenado? Os dois valores que nós encontramos para x e y, 0 e menos 6. E esse outro aqui, menos 2. 2 vezes menos 2 dá menos 4, mais alguma coisa vai dar menos 6. Menos 4, para chegar no menos 6, falta quanto? Menos 2. Então, y é menos 2. Então, nós temos aqui os pares ordenados, menos 2, menos 2. Então, o cálculo mental ficou assim, ó, 2 vezes 0 mais menos 6 é igual a menos 6. Por quê? 2 vezes 0 é 0, mais menos 6, mais com menos dá menos, menos 6. E o outro ponto ficou 2 vezes menos 2. Aqui lembrando, ó, o menos 2 está entre parênteses, por quê? Eu já tenho um operador aqui. Então, para não criar confusão e nem nada, a gente coloca entre parênteses para facilitar também a visualização. Eu sei que aqui ele está multiplicando um número negativo. Então, 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Menos 4 mais menos 2, ou seja, mais com menos dá menos. Então, menos 4 menos 2 dá menos 6. Então, este aí foi o cálculo mental. Eu não precisei fazer um passo a passo, nem nada disso. Apenas defini o valor para x e a partir do x eu fui calculando mentalmente para encontrar o valor de y. Na próxima tela, eu vou mostrar como fazer o passo a passo, que é o tradicional, aquele que a gente costuma ver nos livros didáticos. Então, aqui no cálculo tradicional, e eu deixei aqui embaixo ó, as tabelinhas que nós encontramos na tela anterior. Então, aqui é só para a gente poder verificar se realmente os valores serão os mesmos. Para o ponto A, que é este aqui, temos que x é menos 2. Então, partindo do princípio que x é menos 2, o que nós vamos fazer com esta equação? Nós vamos substituir o x por menos 2. Então, vai ficar menos 2 menos y dividido por 2 vai ser igual a menos 3. Aí, o que nós fazemos? Passamos o menos 2 para o segundo membro. Então, ele saiu daqui negativo, foi para o outro lado positivo. E aí, eu faço o cálculo, ficando menos 1. Por quê? 3 mais 2, né? Menos 3 mais 2 é menos 1. O y ele está negativo. Então, o que nós vamos fazer? Vamos deixá-lo positivo. Para deixá-lo positivo, basta você multiplicar aqui por menos 1. Com isso, você apenas altera o operador sem alterar os valores. Lembrando que o que você fizer aqui, também faz aqui. Então, se eu alterar o operador desse lado, eu também vou alterar desse outro lado. Então, ele vai ficar assim, ó, tá vendo? Sem o sinal de negativo, agora ele é positivo. Y sobre 2 é igual a 1. Então, aqui estava negativo, não está mais. Aqui estava negativo, não está mais. E aí, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que isolar o y, e para isolar o y, eu tenho que passar o 2 para o outro membro, e aqui o 2 está dividindo, ele vai passar para o outro membro, multiplicando, ficando desta forma, y igual a 1, que já estava aqui, vezes 2. Esse 2 que estava dividindo passou para lá, multiplicando. 1 vezes 2 vai ser 2, então y é igual a 2. Então, olha só, o y é 2. Vamos ver aqui, ó, bateu, ó, o y é 2. Então, nós temos aqui, né, nos pares ordenados, o valor de x é menos 2 e o valor de y é 2. O segundo ponto da primeira equação. Entendendo que o valor é zero, nós vamos ter o seguinte: 0 menos y dividido por 2 é igual a menos 3. 0, a gente passa para outro membro. Na verdade, nem precisava, viu, pessoal? Passar aqui o 0 para outro membro, porque 0 não vale nada mesmo, mas eu passei apenas para a forma didática, para que fique o entendimento para vocês. Foi passado o outro valor para o outro membro. Então, aqui, ó, 0 menos y sobre 2 vai ser igual a menos 3. Aí, passando o 0 para outro membro, o 0 não vale nada mesmo, só passei para a forma didática, para fortalecer o conhecimento aí para vocês. E aí, nós vamos ter o seguinte: menos y sobre 2 vai ser igual a menos 3. Aqui é o mesmo caso da anterior. O y está negativo, então eu vou deixá-lo positivo, e para deixá-lo positivo,
eu vou multiplicar toda a equação por menos 1. Por que menos 1? Lembrando, apenas para alterar o operador matemático. Todos os valores serão preservados porque está sendo multiplicado por 1. E aí vai ficar y sobre 2 é igual a 3. Aqui tinha um negativo, não tem mais. Aqui tinha um negativo, não tem mais. Agora eu preciso isolar o y, então eu tenho que fazer o quê? Passar o 2 para o segundo membro, deixando o y isolado. O 2 está dividindo, vai passar para lá, multiplicando. E aí vai ficar assim, ó, y igual a 3 vezes 2, tá? Lembrando que esse 2 estava dividindo deste lado, passou para o lado de lá, multiplicando. Quanto que vai dar aqui? Y é igual a 6. 3 vezes 2, 6. Então aqui, ó, bateu também, ó, porque o x é 0 e o y é 6. Agora vamos para aqui a C, o primeiro ponto da segunda equação. Entendendo que x é 0, nós vamos ter para esta equação o seguinte: 2 vezes 0, por que 0? Porque é onde está o x. Então 2 vezes 0 mais y é igual a menos 6. 2 vezes 0 é 0, a gente passa para o outro membro. Não vai fazer diferença nenhuma, porque é 0. Y é igual a menos 6, porque menos 6 menos 0 é igual a menos 6. E o outro ponto, onde x é menos 2, nós vamos ter que a equação vai ser 2 vezes menos 2, lembrando, aqui eu tenho um valor negativo e aqui eu tenho uma multiplicação. Então, quando eu tenho uma multiplicação, ou até mesmo uma adição, enfim, para não deixar os dois operadores juntos e dar uma confusão, né, a gente coloca entre parênteses para ficar melhor a visualização e a compreensão. Então, aqui eu sei que eu estou multiplicando por um número negativo, porque está entre parênteses. Então, 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Menos 4 mais y é igual a menos 6. Então, o que eu faço? Eu vou pegar o resultado que eu tenho aqui, que é menos 4, e vou passar para o outro membro, fazendo com que x fique isolado. Passando para o outro membro, eu faço o cálculo. Menos 6 mais 4 vai dar menos 2. Então, y vai ser igual a menos 2. Olha só, tá vendo? Então, o x é menos 2, aqui, bateu, e o y é menos 2. Então, aqui nós temos todos os valores corretos, tanto pelo cálculo mental quanto pelo cálculo tradicional. Bom, então, pessoal, depois disso, ó, nós já temos os nossos dois pares ordenados para nós construirmos a nossa primeira reta desta primeira equação, e nós temos também os outros dois pares ordenados para construirmos a reta desta outra equação. Vamos lá para o nosso construtor fazer o gráfico. Lógico, eu vou fazer através de um software porque facilita, mas você pode fazer de qualquer forma. Pode fazer no papel, com régua, lápis, borracha, canetas de cores diferentes, se for o caso. A forma que você vai usar para construir o gráfico não importa. Eu vou fazer aqui pelo software porque é mais prático e também para facilitar na explicação, já que eu estou fazendo isso através de um computador. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é o seguinte: eu vou inserir os pontos que eu obtive, tá? Então, eu vou chamar de ponto A o primeiro par ordenado lá que eu obtive nos cálculos, tanto mental quanto no passo a passo. Então, o primeiro valor, não sei se vocês recordam, mas o primeiro valor para x foi menos 2 e para y foi 2. Lembrando que é sempre o primeiro valor é para x e o segundo para y. Então, aqui eu já tenho o primeiro valor. Se você olhar aqui, ó, no gráfico, ele já marcou onde está o ponto A. Agora eu vou fazer isso para o ponto B. O ponto B é o valor de 0 para x e de 6 para y. Então, observem que ele marcou aqui, ó, ponto B, ponto A, ponto B. Agora eu vou fazer o ponto C. Ponto C, ele é o valor de 0 para x e o valor de menos 6 para y. Então, está marcado aqui embaixo, menos 6. Vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil. E agora o ponto D é menos 2 para x e menos 2 para y. Então, aqui eu tenho os valores do ponto A e B, ou seja, esses são os pontos marcados no plano cartesiano da primeira equação, e aqui nós temos os outros dois pontos para a segunda equação. Agora, o que eu faço? Eu vou traçar as retas. Então, eu venho aqui e venho pegar reta. Eu vou clicar aqui, ó, no ponto A e vou até o ponto B e traçou a reta. Então, aqui nós temos a reta do primeiro gráfico. Agora, eu vou fazer a reta
do segundo gráfico. Eu vou clicar aqui no ponto C e vou até o ponto D e pronto. Aqui é o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D. Eu vou apenas alterar essa visualização para que a gente possa ver os valores, né? Porque eu não quero exibir a letra, eu quero exibir os valores. Então, qual é o valor? 6, 2, são os valores das coordenadas que nós encontramos. Observem que aqui é onde eles se cruzam. Ó, tá vendo? Ó, raiz, intersecção dos dois pontos. Aqui é onde eles se cruzam. Eu vou marcar aqui um ponto e eu quero que este ponto ele exiba também o valor. Aí aqui sim eu vou colocar em amarelo para ficar bem destacado, tá? Então olha só, vou deixar ele aqui em cima, desse lado aqui mesmo. Pronto. Veja bem, pessoal, ó, aqui está o nosso gráfico construído e finalizado. Eu posso também fazer as marcações. Vou pegar este ponto e colocar aqui, e este ponto colocar aqui. E aí a gente pode deixar ele com um aspecto mais legal daquilo que a gente conhece, né? Por exemplo, ele é tracejado. Ó, tracejado. Diminuir aqui o traço. Tracejado. Diminuir o traço dele. É bom que você já vai aprendendo também, né? Se você precisar ou quiser usar o software, você já vai saber aí como mexer. Já pensou você apresentar um trabalho desse para o seu professor? Que maravilha, né? Então, olha só, vamos entender. Aqui no ponto, o ponto A, nós temos o valor de -2 para x e 2 para y. Esse aqui é o nosso par ordenado para o A. O par ordenado para o B é 6, é 0, desculpa, para x e 6 para y. O par ordenado para C é 0 e -6. E o par ordenado para D é -2 e -2. Com esses pares ordenados, eles criam um ponto e nós fazemos a ligação das retas. Com as duas retas criadas, em algum ponto elas se cruzam e ali nós temos a nossa solução do sistema, ou seja, esse valor aqui, ó, que aqui é onde elas se cruzam. Então, esse valor de -3 para x e 0 para y é o valor que resolve as duas equações. Vamos agora voltar lá para a nossa aula, não que a gente não esteja na aula, né? A gente está na aula, mas vamos voltar lá para a explicação com este gráfico aqui já montado. Retornamos aqui, ó, para a nossa aula com o gráfico que nós criamos agora há pouco. Então, aqui nós temos os pares ordenados, aqui nós temos o valor que resolve de forma verdadeira as duas equações, está tudo solucionado. Bom, ele diz que esse valor, o -3 e o 0, ele resolve as duas equações, ou seja, ele resolve esta equação e esta equação. Como eu escolhi, por exemplo, aqui, ó, no ponto A, -2 e 2, ele resolve essa equação aqui, mas não resolve essa. Eu escolhi aqui o 0 e o -6, ele resolve essa equação aqui, mas não resolve essa. Então, ou seja, essas equações, esses valores que eu tenho aqui embaixo, eles resolvem apenas uma equação, não resolve a outra. Mas segundo o gráfico, este valor aqui é o ponto de intersecção, ele vai resolver as duas equações. A solução do nosso gráfico ficou -3 e 0. Então, agora a gente vai verificar se realmente este valor de -3 para x e 0 para y vai resolver as duas equações. Então, a solução encontrada foi S é igual a -3,0. -3 para x e 0 para y. Então, nós temos aqui a primeira equação e a segunda equação. Então, o que tem que acontecer agora? Esses dois valores que foram encontrados na intersecção das duas retas, se aplicado nesta equação e nesta equação, tem que dar o mesmo resultado. Ou seja, se eu aplicar isso aqui nesta equação, tem que dar -3. E se eu aplicar esses mesmos valores aqui, tem que dar o -6. Vamos ver? Substituindo x por -3 e y por 0. -3, 0 dividido por 2 dá 0. Então, -3 menos 0 dá -3. Opa, deu certo, hein? Funcionou. Então, ele resolveu aqui a primeira equação. Então, vamos ver agora se essa solução vai resolver essa outra equação também. Porque, lembrando, esse aqui é o valor que foi obtido através do cruzamento das duas retas. Vamos lá. Então, substituindo, vai ser o quê?
2 vezes menos 3 vai dar menos 6. E o y é zero. Menos 6 mais zero é menos 6. Que legal, funcionou direitinho. Olha só, maravilha, né? É tão legal quando a gente vê o resultado assim funcionar de uma forma bem bacana, né? Ok, pessoal? Então, esta foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Espero que vocês tenham gostado também. E aí, sempre a gente deixa aquele recado bacana, né? Se você gostou, dê seu like, dê seu joinha, ajuda a gente. Se foi útil para você e você acredita que vai ser útil para alguém também, compartilhe. Vai lá, compartilha com ele também. E se você não é inscrito ainda, o que você está perdendo tempo, rapaz? Vai lá, ó, faz a sua inscrição, ó, clica aí embaixo aí, inscrito, inscrever, vai lá. E aí, também não esquece, hein? Ativa o sininho para você ser avisado sempre que eu fizer aqui um vídeo novo, tá bom? Pessoal, muito obrigado aí pela sua atenção e até a próxima aula. Tchau!